a gente ter alguns técnicos da prefeitura, porque nós acabamos de ser surpreendidos por uma ridícula proposta de reajuste salarial do chefe de vocês. Ridículo. E é um cara que é do Partido dos Trabalhadores. Se orgulhava de dizer que tinha como viés principal defender os trabalhadores. Ridícula essa proposta. Eu, para além de ser engenheiro, ter feito matemática, uma boa parte da minha vida me dediquei a representar trabalhadores. E acho inaceitável uma proposta ridícula que a gente recebeu hoje. E é por essas razões que o urbanismo não tem quadro. Mesmo que eu consiga fazer o concurso, não vou ter como cobrir as propostas que eu tenho do outro lado da Bahia. Vários dos técnicos de urbanismo que nós mantemos hoje são encargos comissionados. Eu não tenho PCCS, faço propostas ridículas para Translime, para Arquitec. Aí é um paraíso para os trabalhadores que, com sacrifício, dão o seu suor para a construção das propostas e dos trabalhos técnicos da prefeitura, nada, os 5,5. Mas vamos lá. Por que eu faço uma lei direcionada para um determinado setor, uma determinada atividade econômica? Tem várias motivações. O pano de fundo é que se pressupõe que essa lei vai regular ou vai induzir ou provocar o desenvolvimento de uma determinada atividade de natureza econômica. Ela pode ter relações com o turismo, etc., mas é basicamente econômica. Essa tentativa de ter uma lei de hotéis de Barra Cruzada em Niterói, ela não nasceu no governo atual. Ela já foi uma proposta do governo anterior, do Godofredo, que já na época esbarrou com o mesmo tipo de discussão conceitual que a gente mantém nos dias de hoje. Eu estou discutindo do varejo, das modificações urbanas na cidade, sem que eu defina no macro qual é a cidade de Niterói que eu quero ter. Essa cidade foi muito discutida em 1992, deveria ser rediscutida em 2002, a revisão, a atualização do plano diretor, e não foi. Aí eu fico fazendo oficina no centro, aí fico tentando ver o varejo do hotel, porque veio uma Olimpíada, veio uma Copa do Mundo e por aí vai. A minha cabeça é bem quadrada para determinadas coisas. Recentemente nós tivemos um problema envolvendo o Jurujuba Yacht Club, que transformou, que se utilizou de uma lei aprovada nesta casa, para que uma parcela daquele clube em Jurujuba pudesse servir de hospedagem para atletas, e agora nós verificamos que no meio do caminho ela virou algo mais. Nós ligamos para o secretário de Fazenda para perguntar se estava sendo, já que tinha sido aprovado como hospedagem, se estava sendo cobrado ISS. Porque o que a gente faz é que a gente quer atrair turista, quer atrair recursos tributários interessantes. Temos aqui um cidadão da cidade de Niterói, meu amigo Fernando, que é empresário no setor de hotelaria e, portanto, tem interesse nessa discussão, e tem que ter mesmo, sem a opinião dele, que são interesses que tem interesse em adquirir terreno e tem que fazer um edifício, como o Vitor falou, não tem interesse em fazer um hotel. Mas aí eu perguntei ao barbeiro, quanto é que está sendo recolhido de ISS no hotel ou na hospedagem do Jurujuba Yacht Club? Não sabe. Com toda essa cidade, com todos os recursos que vêm sendo tentados, eu não sei. Então eu gostaria, para lá do discurso fácil e da sedução, eu venho ali, Jogos Olímpicos, vem isso e aquilo, eu gostaria de saber, com os quartos hoje existentes enquanto quartos de pousada e de hotéis e etc. Primeiro, existe uma representação da categoria econômica hoteleiros em Niterói? Onde ela está? Nós sabemos que o CDL existe, sabemos que temos o Clube de Diretores de Logística e temos Cindy Loja. Nós temos uma representação, 2 empresários da área de hotelaria em Niterói? Não sei se temos. Quantos
quantos quartos, Helena, nós sabemos uma projeção ali para frente de 3 mil, digamos, o máximo que a gente vem autorizar. Dos quartos hoje existentes, quanto nós recolhemos de ISS? Dos proprietários de terreno a quem a lei de transformação de uso de terreno, que é moradia, ou pode virar um hotel. Quantos têm interesse em transformar os seus terrenos em hotel? Então eu fico especulando, eu continuo não discutindo a minha cidade como um todo, quais são as vocações das diferentes regiões da cidade. Tenho sérias dúvidas, e aí não é ideia fixa contra gabarito, etc., porque eu também acho que em determinadas situações o gabarito alto pode proteger muito mais o meio ambiente do que um gabarito espalhado. Cada caso é um caso, cada lugar é um lugar. Tem lugar na cidade de Niterói, como o Fernando sabe disso, em que convém ter hotéis de pequeno porte, 3 andares, 4 andares, em outros lugares é completamente diferente. O que é um estranho é, por exemplo, a Moreira César, considerada a badaladíssima rua da cidade, como Visconde de Pirajá e as ruas badaladas do Rio de Janeiro, como é que não apareceu nenhum empresário desejando ao longo da Moreira César e da própria Praia de Caraí, porque não tinha nada previsto, mas também não tinha nada proibido. Por que ninguém chegou para a prefeitura e disse: quero fazer na Moreira César, onde foram construídos alguns shoppings? Por que ninguém chegou e disse: pô, a prefeitura, eu quero discutir fazer um hotel? Em outras palavras, eu não sei se essa demanda é existente. Eu imaginava que com a vontade e a dedicação com que a prefeitura se dedicou ao ser, na época da Olimpíada, já tivesse alguns hotéis ali construídos, os hotéis da UC. Então, eu, antes de viabilizar demandas concretas de quem é dono de terra, que pode querer fazer hotel, qualquer que seja o lugar, eu gostaria de saber quanto é que rende a atividade. Não vai na suposição quanto é que eu recebo recolho de ISS na atividade de hotel em relação aos quartos já existentes. A discussão do hotel, Verena, você não estava aqui, você não tem responsabilidade sobre isso. Eu tenho um trauma enorme. Existe um hotel em Niterói chamado Hotel H, no lugar, em que o estudo de impacto foi apresentado na Câmara de Vereadores e vários vereadores assistiram à apresentação do estudo de impacto. Então tinha dados da operadora Oi, no fornecimento de infraestruturas de telecomunicações, tinha dados da SEG, no fornecimento de gás. Então todas as prestadoras de serviços públicos se apresentaram. Daniel lembra que eu estava do meu lado quando nós assistimos isso. Águas de Niterói tinha que apresentar 2 laudos. E é bom de Águas de Niterói, porque ele é representativo. Águas de Niterói precisava apresentar 2 laudos. Um deles de água, capacidade de fornecer água para aquela estrutura de hotel. Esgoto. E ela estava no laudo de Águas de Niterói, assinado por um responsável técnico. Tinha lá RT, etc. Águas de Niterói. Laudo de esgoto. Tinha logomarca de Águas de Niterói, tinha uma linha que vinha do início até o final e a assinatura do engenheiro, sem nenhuma informação sobre a capacidade de Águas de Niterói. Trataram um novo esgoto que teria como fonte aquele enorme hotel, que, para além da insuficiência de dados que desse segurança à aprovação daquele projeto, ainda roubou o sol da Praia das Flechas, na base da corrupção. Quem dera que eu pudesse provar, porque nas vezes que ocorreram fraude no processo legislativo, eu denunciei quem fraudou lá no Ministério Público. Eu não posso provar, mas não tenho a menor dúvida que aquele monstro na Praça do Engar foi aprovado com corrupção na prefeitura e corrupção aqui na casa. É evidente que discussões sobre corrupção e propina, a aprovação de coisas aberrantes, não são feitas com quem discorda da propina e da corrupção. Agora, não fui o único vereador que assistiu em vários momentos da legislatura anterior alguns vereadores que não tinham recebido nada da propina reclamarem pelos corredores
que a propina tinha ficado com alguns poucos vereadores. Essa é a vida. Eu acho o seguinte, estava falando com o Vitor Júnior, Morro do Morcego. Eu sonho que aquele morro vire um parque municipal. Sonho isso. Eu acho que ter a propriedade, Daniel, daquilo lá, só para o dono cuidar de passarinho é muito pouco. Poderia ser algo mais para a população do litoral se ele se transformasse num parque. Temos outras prioridades do que comprar aquele morro inteiro para transformar num parque. Mas eu toparia uma discussão na frente de todo mundo, não as escondidas, viabilizando propina, de dizer para o proprietário que ele podia fazer um hotel ali, com saída para o mar, sem perturbar a mobilidade urbana e os impactos para dentro do território, desde que ele me desse o mundo inteiro, transformar no mundo. Eu acho que essa é uma discussão que a gente pode fazer abertamente, publicamente, na frente das pessoas, se submetendo, inclusive, à pancadaria da população. A gente pode fazer essa discussão? Pode, por que não? Se eu sou prefeito e eu discuto com ele, ele me dá um morro inteiro para fazer um parque municipal e eu autorizo ele fazer um hotel com saída só para o mar, eu acho que é uma discussão que dá para bancar na frente de todo mundo, não nos hotéis e as escondidas nas noites em que os trambiques são feitos entre os construtores da cidade de Niterói e os prefeitos de plantão, todos eles. Então eu acho que o Victor chegou para mim, vamos ver se a gente vota, porque tem aí Olimpíada, vamos ver se a gente vota terça-feira que vem. Eu acho que a gente tem que, para também não ficar um projeto que rola, né? Por exemplo, uma discussão do tipo, aquela herança que eu era guri quando aqueles esqueletos não existiam, o esqueleto ali do Panorama. Panorama. Eu acho que é uma discussão razoável. De quem é o panorama? Eu não sei, Daniel, de quem é o panorama. Nem sei se os herdeiros ainda existem. Mas, por exemplo, é uma discussão. Alguém já fez uma violência em relação àquele ambiente e eu continuo com a violência e não vou gastar dinheiro para implodir. Eu posso discutir com a população algo especial para aproveitar aquela infraestrutura? Então, eu acho que tem determinadas situações que a gente pode fazer agora. Por que eu sou obrigado até terça-feira aprovar isso? Tem pedidos catalogados na prefeitura, no urbanismo, acerca de proprietários com vontade de fazer hotel? Dá publicidade à Câmara dos Vereadores, para a gente justificar. Podemos obter com a Fazenda, em relação aos quartos hoje existentes, quanto tem de recolhimento de ISS, até para a gente saber. Nós acabamos de ter, e se eu não me engano, por esse dia vai chegar ao final o prazo para o refis relativo ao ISS. Eu acho que o IPTU já acabou, não tenho certeza. E agora vai acabar no ISS. Nós estamos fazendo refis de ISS. Do refis do ISS, eu tenho atividade liberal, é médico, é dentista, isso e aquilo, ou tenho também hotel. Então não adianta a gente ficar teorizando, porque teoria por teoria nós fizemos um belo estudo, que de certa maneira até agora é acadêmico, da OCDE, e aquilo que você tem de fundamental, eu falo isso, não falo de propósito, não é porque determinadas coisas que eu falava lá atrás, ou está por outro, está por outro. Não tem nenhum secretário municipal, e muito menos a Verena, que me diga como é que está o processo na Comissão de Valores Imobiliários para transformar a CEPAC em papel plástico. Não tem até agora. Então a gente sonha, quando a gente vai mestrado, doutorado, quando a gente vai a Barcelona com a Verena e adquire um monte de conhecimento, a gente adquire conhecimento e sonhos de transformar o que a gente aprende em realidade. Só que a vida, concretamente, ela não é feita apenas de sonho. Você tem os proprietários de terrenos que podem ou não querer construir hotéis, potencialmente outros são. Pode ser que a prospecção feita pela prefeitura, os estudos que vocês se dedicaram a fazer, aponte para os 3 mil quartos. Mas são 3 mil quartos mesmo? Quanto é que a gente vai arrecadar? Até que ponto a mobilidade urbana em Niterói atrai alguém? Você não tem ideia quanto tempo o meu netinho fez 4 aninhos e foi comemorado no Engenho do Mato, na creche, onde ele
fica boa parte do dia. Vocês têm ideia de quanto tempo eu levei da creche do Engenho do Mar até a Câmara dos Vereadores? Aí eu falo de Olimpíada, etc. Eu vou me hospedar onde? Lá no raio do Parque. E eu não tenho ainda mobilidade garantida. Então nós estamos querendo fazer algumas coisas, tá? Que não sei se nós temos sustentação para afirmar com algum grau de certeza que a relação entre o que eu sonho e a minha prospecção e a realidade em que o horizonte de tempo vai acontecer. Eu gostaria que a gente aprofundasse. Primeiro, eu gostaria que o plano diretor fosse discutido antes de qualquer plano desse aí. E aí, não aceito de ninguém, muito menos de quem chegou agora na cidade, isso vai para o Verena, vai para Renato, porque desde 2001 eu estou pedindo plano diretor. Então, não estou aqui de brincadeira com quem virou vereador no outro dia. Desde 2002, quando o Jorge, por compromissos do mercado, apostou que daria à cidade um novo plano urbanístico da Orla da Bahia e um novíssimo plano para a região oceânica, que eu estava dizendo aqui nessa casa, nós temos que rever o plano diretor. Eu quero rever as vocações das diversas regiões da cidade, isso sem falar que tinha duas regiões em que, por mais que nós saibamos o quanto elas são belas, o quanto elas têm que ser preservadas, nós ficamos todo esse tempo sem nenhuma discussão sobre elas. Então, desde 2002, eu estou reclamando, enquanto vereador eleito pelo povo de Niterói, que nós temos que rever o plano diretor. Essa discussão, com o apoio de alguns vereadores, inclusive um que virou prefeito hoje, ela nunca foi levada a sério. E aí falo por Baqueira, por Paulo Henrique, eu não estou falando pelo Bira, que veio para nosso convívio agora, nem Verônica, nem Bruno, que veio para aqui agora. Eu estou falando pelos vereadores, que lá atrás nunca deram bola para que nós tivéssemos uma revisão que apontasse, depois de algum tempo, que apontasse qual é a cidade do Niterói na beira do futuro. Eu não estou pedindo que nós tenhamos, do ponto de vista técnico, vereador, parâmetros tipo Londres. Em 2013 eu precisei fazer algumas discussões e palestras em Londres, inclusive, e pude encontrar pessoas que eu já tinha encontrado em 82, quando fui a última vez, pela Embratel. Os parâmetros para definição se uma nova construção acontece em determinados lugares de Londres é, inclusive, o nível de dióxido de carbono que vai ser jogado na atmosfera pelos carros previsíveis com um determinado lançamento. Imaginou quanto tempo nós vamos levar para chegar a isso? Muito. Nós temos dois planos mais antigos e um plano mais recente, de 2005. No plano de 2005, eu fiz uma emenda que contou com a aprovação do governo do Freire, em 2005, que dizia o seguinte: a cada 18 meses, um estudo de evolução das condições ambientais da região deverá ser feito para que, ao cabo de 5 anos, que é quando o plano tem que ser atualizado, nós pudéssemos ter 3 relatórios. Relatório sobre poluição sonora, relatório que dissesse quantas árvores foram plantadas nas calçadas por cada metro linear de calçada. Então, vários indicadores. Sabe quantos? E aí, alguns seriam de sua responsabilidade. Sabe quantos foram feitos para a região norte? Nenhum. O plano regional da região norte é de 2005. Vamos terminar. É de 2005. Nós estamos quando? 2014, 9 anos. 2015. Quantos estudos a cada 18 meses foram feitos para nós avaliarmos a implantação, com aqueles parâmetros definidos em 2005, a evolução da qualidade de vida daquele bairro? Então a gente faz prospecção e não adota nenhum mecanismo para medir ou aferir aquilo que me possibilite comparar a minha prospecção e a realidade após um determinado tempo. Eu proponho que nós avancemos, não sei quantas contribuições e posicionamentos existem, mas eu proponho que nós discutamos pedindo mais dados à sociedade,
pedindo mais nada ao governo, qual é os recursos que nós recebemos do INSS, queremos saber o que justifica se a Olimpíada nos dará aquilo que as pessoas imaginam que darão. Eu acho que a gente tem que ter mais cuidado, inclusive ouvindo os poucos empresários, sejam eles grandes ou pequenos, empresários do setor. A gente tem mais facilidade para obter essa informação com o comércio, né? O CCU, o CDL, o Sindiloja, eles dizem exatamente o que eles esperam da vida. Eu acho que a gente precisa ter também, para quem já explora hotelaria em Niterói, enquanto atividade econômica, precisamos ter dados a mais que justifiquem, para além dos parâmetros urbanísticos que tecnicamente foram definidos, né? A Passo da Pátria foi um exemplo, a gente estava conversando aqui. Ele é mais gritante. Eu estudei ali naquela escola há muito tempo atrás. Pô, mal dá para passar dois caminhões um do lado do outro, aí o adenso. Mesmo a diminuição para 12 continua sendo adensamento. Pode ter geração de polos de tráfego que engargalham toda aquela região. É uma reação em cadeia. A mobilidade urbana em Niterói, muito dependente de pneu, e aí um conjunto enorme de linhas que concorrem entre si, catando passageiro pelas ruas, quando nós tivermos o sistema hierarquizado, em que as linhas de entroncamento estiverem cheias e não com ocupação média de um terço, talvez nós possamos ter um aproveitamento melhor dessas caixas. Não é a realidade dos dias de hoje. As caixas do sistema viário de Niterói têm um projeto básico de 1860 que em alguns poucos lugares foi alterado com alargamento aqui e acolá. Eles são basicamente, eu estou fazendo esse ano 65 anos, eles são exatamente, Manuel, mais ou menos da minha idade, eles são do mesmo jeito que a gente pegou na nossa infância. Se nós não alteramos os paradigmas de mobilidade, porque não podemos ficar desapropriando e alargando rua, nem fazer, nem levar um atrás do outro. Tem gente que gosta. Eu quero ver alguém ter coragem de propor um elevado na frente da Praia de Caraí. Na frente da Praia de Caraí não. Mas na Alameda tem um monte de gente que adoraria fazer um elevado na Alameda. A Alameda tem pobre, tem um poder econômico menor, tem uma capacidade de gritar e xingar prefeito e vereador menor, mas o Caraí ninguém tem coragem de propor. Então, pessoal, eu acho que a gente tem que avançar assim. Eu quero elogiar, não posso, enquanto técnico, pedir aos técnicos que não sonhem e não trabalhem, mas eu acho que, para além do trabalho técnico, a gente tem que consultar a própria sociedade sobre o que ela quer ao longo da vida. Tem uma lei que nós precisamos rediscutir em Niterói, e um conceito, que é do Estatuto da Cidade, que é o direito de vizinhança. Quando o Victor pergunta por que tem um edifício grande do lado do Mussolini e não um hotel, eu acho que a gente tem que perguntar para o plano, a gente tem que discutir conceitualmente de que maneira a gente questiona, escuta a população, a vizinhança, sobre o que ela quer ter ou não no seu bairro. Porque todo mundo no ambiente capitalista, é interessante isso, todo mundo diz que os contratos assinados, juridicamente, como peças perfeitas, não podem ser quebrados. Não pode ser quebrado com a companhia de energia elétrica, não pode ser quebrado com a companhia de telefone, não pode ser quebrado com ninguém. Mas o contrato social, que você compra um terreno no lugar onde tinha um gabarito para casa, e de repente você rompe o contrato social, que é a relação do morador com aquela comunidade, e autoriza do lado dele um edifício de 10 andares, que arrebenta com a privacidade que ele tinha antes da autorização do edifício. Como é que nós auscultamos a população? O que significa direito de vizinhança? Porque se o direito de vizinhança é a vizinhança no seu ouvido para absolutamente nada, que é feito perto da casa, que ela construiu com um determinado contrato social, que é o PUR, e a lei de ocupação do solo num determinado momento, ele é quebrado no momento seguinte, sem que eu consulte a população. Então eu acho que a gente tem que correr sim para analisar. Mas não vejo, Vitor, você que está trabalhando muito para ser quase líder do governo, está quase desistindo. Depois dessa do aumento, então, provavelmente ele mais rapidamente vai desistir. Eu acho que a prudência recomenda que a gente corra atrás de dados e faça essa votação no início do segundo semestre. Não vai ter nenhum hotel construído no abracadabra que não possa esperar uma reflexão e coleta de dados melhores que permitam a gente votar esse projeto com mais segurança. Estou absolutamente contra.
A última vez que eu estudei isso foi na época do governo Godofredo. Quando ele veio para cá, essa discussão recomeçou, mas nós fomos atropelados por uma série de outras discussões, inclusive da OCE. Então esse negócio acabou ficando de lado. Eu acho que a gente, com seriedade, tem que retomar a discussão, mas não precisamos obrigatoriamente sair correndo, fazendo apostas que lá na frente a gente verifique que não vão se executar e a gente ficar com dúvida do que a gente correu. Eu acho que fazer, projetar, não tem problema nenhum, mas eu acho que cabe prudência da nossa parte, viu, Vitor? Eu acho que a gente não tem que aprovar essa lei antes do excesso, não. Temos várias outras discussões importantes para fazer aqui, inclusive a legal. Obrigado, Miriam. Obrigado, Paulo.